Bom, pessoal, vamos começar a nossa segunda aula do curso de Cálculo 1. Na primeira aula, na aula 1, a gente viu conjuntos numéricos, funções, ou definição, o conceito de função, a função do primeiro grau e o gráfico dela especialmente, e como usar isso para resolver inequações. Foi o nosso conteúdo básico. Eu coloquei lá uma lista de exercícios e o livro do IESE, com sugestões de exercícios para vocês estudarem. Coloquei também o link de algumas videoaulas que tem no YouTube sobre alguns desses tópicos, para quem tiver dificuldade e quiser fazer um aprofundamento aí nesse início de curso. Aqui na parte de conjunto numérico foi muito rapidinho, mas tem muito material. Eu indiquei lá o livro do Axler, né? O capítulo 0 desse livro. Tem lá o livro online no sistema da UFOP. O capítulo 0 é só uma revisão de conjuntos numéricos, procedimentos algébricos elementares, só uma fração, tirar mínimo de expressões algébricas, esse tipo de coisa. Quem tiver dificuldade, vale a pena dar uma olhada nesse primeiro capítulo, é algo que vai ajudar. Também no livro do IES, aquele que eu coloquei lá em PDF, o capítulo 3 dele é só sobre isso, só sobre esse mesmo assunto. Então já tem lá também uma outra referência bibliográfica. Além de videoaulas que tem na internet sobre esse conteúdo, que não é brincadeira. Tem muito, não sei se eu cheguei a colocar lá de conjunto numérico, mas naquele mesmo canal tem uma revisão de conjuntos numéricos boas. Funções, a gente viu o conceito de função, né? Para existir uma função você precisa de um conjunto chamado domínio, de um segundo conjunto chamado contradomínio e de uma lei de correspondência que relacione os elementos desses dois conjuntos. E o resultado disso vai ser pares ordenados, em que o primeiro elemento sai do primeiro conjunto, sai do domínio, e o segundo elemento sai do segundo conjunto, do contradomínio. E uma forma de representar essas funções é graficamente, em que cada pontinho dessa função é o resultado da relação entre dois conjuntos mediados por uma lei de correspondência, e a lei de correspondência acaba determinando a forma da função. A primeira delas que a gente viu foi a função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta, e a gente usou essa expressão gráfica da função do primeiro grau para resolver inequações do primeiro grau, que foi o conteúdo da primeira lista de exercícios. Essas listas que eu vou passando aula por aula, vocês não precisam entregar, é para estudo. No final do livro tem respostas de alguns exercícios. Lá no Moodle tem um fórum para tirar dúvidas, se vocês tiverem dúvida, mandem por lá. E daqui uns dias, pelo que eu entendi, vai começar uma monitoria, que são alunos de graduação. Eu acho que deve ser pelo Moodle específico também. Quando tiver definido, eu aviso para vocês. Bom, então vamos dar início ao conteúdo da segunda aula. A nossa aula 2. Vamos voltar aqui nas inequações, ainda nas inequações de primeiro grau. Um tipo de inequação que eu não falei na aula passada, que vale a pena a gente retomar aqui para poder relembrar o conteúdo da última aula, são essas inequações chamadas de inequações simultâneas, que é uma sequência de desigualdades, onde essa é menor que essa, que é menor que essa, onde o f é menor que g, que é menor que o h. Para a gente saber quais são os valores de x que satisfazem uma situação dessa, por exemplo, nessa inequação aqui, em 3x2, 3x mais 2 é menor que menos x mais 3, que por sua vez é menor ou igual a x mais 4, para saber quais são os valores de x que satisfazem essa desigualdade, né, em que uma é menor, a outra intermediária, a outra maior. A ideia é você resolver duas inequações separadas, duas a duas, depois achar a interseção das soluções. Então vamos resolver aqui a primeira conjunto de inequações e depois resolver esse segundo conjunto de inequações. E por fim a gente acha a interseção das soluções, que vai ser a interseção que satisfaz as três expressões ao mesmo tempo. Então vamos achar aqui a resolução do primeiro conjunto de inequações, que é 3x mais 2 menor que menos x mais 3. Essa aqui é uma equação simples, não vou usar a expressão gráfica nem nada, basta a gente somar x dos dois lados, ou passar o x para cá com sinal trocado. Vai ficar 3x mais x, vou passar o 2 para lá com sinal trocado. Menor que 3 menos 2. Então vai ficar 4x menor que 1, x menor que 1 quarto. Então essa aqui é a solução da primeira inequação, daquela primeira parte da inequação, onde eu tenho qualquer valor de x menor que 1 quarto, satisfaz a condição dessa primeira expressão aqui. Então se eu tenho aqui 1 quarto, vou colocar ele aqui, menor que 1 quarto, eu não considero ele bolinha aberta.
Se 1/4 estiver aqui, é dali para trás. O segundo conjunto de inequações vai ser menos x mais 3 menor ou igual a x mais 4. Então, vou fazer a mesma coisa. Vai ficar menos x menor que 4 menos 3, menos 2x menor ou igual a 1, menos x menor ou igual a meio. Multiplicando menos um dos dois lados, vai ficar x, em vez de ser menor ou igual, maior ou igual a menos meio. Então, o segundo conjunto aqui vai ser valores de x maiores ou iguais a menos meio. Menos meio está antes aqui. Ó. Se 1/4 está aqui, é como se fossem duas retas reais sobrepostas, tem que manter a mesma escala. Se 1/4 está aqui, menos meio estaria para cá. Assim. E seria tudo maior ou igual a ele. Então, considera ele. Menos meio. A solução da inequação vai ser a interseção desses dois conjuntos. Onde a interseção é tudo que aparece nos dois. Percebam que é tudo que tiver aqui entre menos meio e 1/4. Considerando menos meio e desconsiderando 1/4. Tudo que estiver aqui entre esses dois números vai satisfazer a inequação. Ou seja, a solução dessa inequação simultânea vão ser todos os valores de x reais, tais que eles estejam entre menos meio e 1/4, considerando menos meio e desconsiderando 1/4. Então, esse é um outro tipo de inequação que não apareceu na última aula, mas que pode aparecer aí para frente. Bom, vamos fazer uma revisãozinha aqui de outro conceito que eu vou precisar para a aula de hoje, que é o conceito de relações métricas do triângulo retângulo. Nós vamos fazer esse estudo de trigonometria mais pormenorizado, um pouco adiante, quando a gente for estudar funções trigonométricas, mas aqui eu vou destacar só os conceitos que eu preciso para essa aula, especialmente ligado ao conceito de tangente. Se eu tenho aqui um triângulo retângulo de hipotenusa A, e um ângulo interno alfa, em que o cateto adjacente a ele, o cateto que encosta nele, é esse B, que seria o cateto adjacente. E eu tenho um cateto oposto a ele, que é o C. Cateto oposto. Define-se o seno desse ângulo alfa como o cateto oposto a ele, no caso ali medindo C, esse tamanho aqui, sobre a hipotenusa. O cosseno desse ângulo alfa é definido como o cateto adjacente a ele, esse tamanho do cateto que encosta nele, no caso é B, sobre a hipotenusa que mede A. E a tangente desse ângulo como o valor do seno sobre o valor do cosseno. Ou vai ficar C sobre A sobre B sobre A. Se eu cancelo aqui o A que está no denominador das duas frações, fica definida a tangente de um ângulo num triângulo retângulo como o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, esse termo aqui eu queria trabalhar hoje. A tangente de um ângulo, um triângulo retângulo, é o cateto oposto a ele sobre o cateto adjacente. No círculo trigonométrico, que é um círculo centrado na origem de raio 1, deixa eu esboçar ele aqui. Vamos supor que isso aqui seja a unidade de medida. Vou pegar ela menorzinha aqui. Se eu tenho um círculo aqui com raio 1, centrado na origem de um sistema cartesiano, uma borrada ali. Se eu tenho aqui essa circunferência de raio 1, se eu tomo um ângulo, vamos supor que um ângulo alfa, dessa forma, um ângulo alfa dessa forma, em que normalmente o sentido de ângulo positivo é nesse sentido, né? Ou seja, que esse ângulo alfa, a projeção desse pontinho aqui de interseção no eixo x vai me dar essa quantidade aqui, da origem até aqui, que é chamado de cosseno. A gente demonstra que isso aqui é o cosseno do ângulo. Se eu projetar isso no eixo y, esse tamanho aqui é o seno do ângulo. A gente vai estudar isso com mais detalhes lá quando for estudar a função trigonométrica. E se eu coloco aqui uma reta tangente,
nesse pontinho aqui de encontro da circunferência com o eixo x, se eu traço aqui uma reta tangente a essa circunferência, onde aqui é a origem dela, se eu continuo essa retinha que faz um ângulo de alfa aqui até encostar nela, esse tamanho aqui, ó, é definido como a tangente desse ângulo. Então, a gente define o seno, o cosseno e a tangente num ciclo trigonométrico dessa forma. A gente vai estudar isso com mais detalhes. Vou escrever esse ciclo trigonométrico aqui para a gente analisar o que acontece com o ângulo, com a tangente dos ângulos. Eu coloco isso aqui centrado na origem, raio 1. Tem aqui o meu ciclo trigonométrico. Tenho aqui a minha reta tangente. Observem que se eu tomo um ângulo aqui no primeiro quadrante, vamos supor esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, no primeiro quadrante, um ângulo alfa. Pega aqui um ângulo beta para não ficar igual ao outro. Um ângulo beta. Se eu continuo essa retinha aqui até encostar na reta tangente, eu vou definir ali a tangente desse beta. Isso aqui vai ser a tangente do beta. Dado um ângulo beta, a tangente dele vai ser encontrada daquela forma. Então, isso aqui é perpendicular, é uma reta tangente aqui. E aqui sendo a origem da tangente. Então, esse tamanho aqui é a tangente de alfa. Se eu vou aumentando, pensem nessa retinha aqui como um ponteiro de relógio. Se eu vou aumentando o ângulo, percebam que o valor da tangente vai aumentando, né? O valor da tangente vai aumentando, vai ficando maior. Porém, quando isso vai aproximando de 90 graus, o valor da tangente vai crescendo indefinidamente. Quando eu pegar esse ponteiro aqui infinitamente perto de 90 graus, o valor da tangente está ficando infinitamente grande. Quando eu passo para o segundo quadrante, eu pego um ângulo diferente aqui. Eu pego um ângulo mais ou menos aqui, ó, que seria esse ângulo. Pega aqui um ângulo gama. Se eu pego esse ângulo gama, que está no segundo quadrante, o resultado da tangente é a projeção lá embaixo. Em que aqui, esse vai ser o valor da tangente do gama, que por estar abaixo do x é definido como negativo, e o que está acima é definido como positivo. Então, se eu estou no segundo quadrante, percebam, eu começo aqui com quase 90 graus, com um valor muito negativo, né, vindo aqui para baixo. À medida que eu vou aumentando o valor do ângulo, o valor da tangente vai diminuindo em direção a zero. Ao passo que quando tiver nos 180 graus, a tangente é exatamente igual a zero. Passo para o terceiro quadrante. Quando eu passo para o terceiro quadrante, o ângulo aqui ele vai projetar lá em cima de novo. Volta a mesma situação do segundo quadrante. À medida que eu vou pegando aqui em direção a 270 graus, o valor, um ângulo próximo dos 270 graus, o valor da tangente vai aumentando, indo para o mais infinito. Quando passa para cá, volta lá para baixo, começa um valor bem pequenininho, bem negativo, né? Grande módulo, mas negativo, e vai diminuindo até dar zero. É assim que a gente define o valor da tangente no círculo trigonométrico. E aqui a gente percebe por que não está definida a tangente nem de 90 graus, nem de 270. Porque se eu pego um ângulo exatamente 90 graus, essas duas retas ficam paralelas. Então não vai ter aquele encontro que faz eu definir o valor da tangente. Mesma coisa aqui embaixo. Então não se define o valor da tangente para 90 graus, nem para 270 graus, para os múltiplos de 90, de um modo geral. Então, feita essa lembrete aqui desse conceito de tangente, vamos voltar lá para a reta. Por que eu falei disso de tangente? A reta, vocês vão estudar com muito detalhe em geometria. Geometria analítica e cálculo vetorial deve ser outra matéria que vocês estão fazendo esse semestre. Mas a gente vai precisar aqui de trabalhar um pouquinho a equação da reta, porque a gente vai usar no cálculo. Se eu tenho aqui uma reta que faz um ângulo alfa com o eixo x, e que ela passa por esse ponto P de coordenadas x1, y1 e Q de coordenadas x2, y2, a inclinação dessa reta, é definida como a tangente do ângulo que ela faz com o eixo x, que também pode se chamar coeficiente angular. A gente pode chamar isso de inclinação da reta, que mostra o tanto que ela é a declividade da reta, né? Se ela é mais subida, mais descida. Para a gente encontrar essa inclinação da reta, essa tangente do ângulo,
A ideia é o seguinte, eu vou traçar aqui uma reta paralela ao eixo x que passa por esse ponto. Eu vou pegar uma reta paralela que passa pelo ponto Q. Vou traçar uma reta que passa pelo ponto Q aqui, paralela ao eixo y. Percebam que, como essas retas são paralelas, essa é paralela a essa, que é paralela ao eixo y, e essa é paralela ao eixo x, e essa é paralela ao eixo y. Percebam que aqui eu fechei um triângulo retângulo, esse triângulo aqui, ó. Onde, se eu projeto isso aqui, eu sei esses tamanhos todos. Se a coordenada desse ponto é x1, y1, eu sei que isso aqui mede x1, essa distância da origem até aqui mede x1, e a distância da origem até aqui mede y1. Como eu sei a coordenada desse outro ponto aqui, esse projetado vai ficar em cima do x2, esse tamanho aqui é x2, e esse tamanho aqui vai ser y2. Y2, bem aqui assim. Então eu sei o tamanho desse cateto. Se isso aqui mede y2 e isso aqui mede y1, esse cateto aqui vai ser y2 menos y1. Então isso aqui vai ser a subtração do y2 menos o y1, a variação ali do y. Se eu sei que isso aqui tudo mede x2 e isso aqui tudo mede x1, esse cateto desse triângulo aqui, a variação do x, vai ser x2 menos x1. E como essa reta é paralela a essa, eu tenho que esse ângulo é igual a esse. Ó. Aqui é o ângulo alfa. Então, analisando nesse triângulo retângulo aqui, eu consigo definir a tangente desse ângulo alfa. A tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto, que no caso é y2 menos y1, sobre o cateto adjacente, esse cateto aqui, que é x2 menos x1. Então, se você sabe dois pontos pelos quais uma reta passa, você consegue encontrar a inclinação dela, que é a tangente do ângulo que ela faz com o eixo x. E perceba que a gente pode definir esse ângulo aqui, restringir esse ângulo. Porque você tem ângulos, se a reta faz ângulos até 90 graus, até chegando, nem 90 graus não está definida, né? Vai ficar uma reta perpendicular assim, não está definida a inclinação, porque não tem tangente de 90. Mas se você pega uma reta que vai aumentando em direção a 90 graus, é uma reta crescente. Depois que passa 90 graus, é uma reta decrescente. A tangente vai ser negativa. Retas assim vão ter tangentes negativas. E perceba que a gente pode estabelecer esse ângulo alfa entre 0 e 180. Por quê? Porque quando eu posso considerar o zero. Porque quando eu passar dos 180 graus, você pega aqui, ó, aqui seria um ângulo menor que 90, tal, 90, maior que 90. Quando eu pegar uma reta que está fazendo quase 180 graus com o eixo x, quando ela passar para o lado de cá, se eu pudesse rotacionar essa reta, eu volto a ter a situação de 0 a 90. Então eu posso restringir esse ângulo entre 0 e 180 graus, em que de 0 a 90 graus eu tenho uma tangente positiva, porque a reta é crescente, e de 90 graus a 180 eu tenho uma reta decrescente com uma tangente negativa. Isso também pode ser visto aqui. Se eu pego o ângulo de 0 até 90 graus, a tangente dele é positiva, crescente. Se eu pego de 90 graus até 180, a tangente dele é um número negativo, porque está lá embaixo do eixo x. Então, saber o sinal da inclinação nos diz também se a reta é crescente ou decrescente. E a tangente desse ângulo aqui, que é o ângulo que a reta faz com o eixo x, é chamado de inclinação da reta. Vamos fazer um exemplo. Se eu tenho aqui uma reta que passa pelos pontos 2 e 1. Então, vou pegar aqui 2 e 1. Ela passa por esse pontinho P. E ela passa pelo ponto menos 3 e menos 4. Menos 3 e menos 4. Seria mais ou menos aqui assim. Menos 4 e menos 3. Aqui eu tenho um pontinho Q. Quem é a inclinação dessa reta aqui? Reta que passa por P e passa por Q. Essa aqui é a pergunta que está sendo feita ali. Determina a inclinação dessa reta que passa por P e que passa por Q. A gente já sabe que é uma reta crescente, a inclinação vai ser positiva, e eu sei calcular isso. Por quê? Porque a tangente do ângulo, que é desse ângulo aqui, ó, esse é o ângulo alfa, que a reta faz com o x, sempre nesse sentido positivo, vai ser igual a subtração das coordenadas y, tanto faz ser pegado primeiro dessa ou primeiro dessa, vamos pegar esse aqui, vai ficar menos 4 menos 1, subtração das coordenadas y, dos dois pontos, sobre a subtração das coordenadas x.
mantendo a mesma ordem. Se eu peguei primeiro do ponto Q, eu tenho que pegar lá embaixo também primeiro do ponto Q. Então vai ser a coordenada x, que vai ser menos 3, menos 2. Então a subtração das coordenadas y sobre a subtração das coordenadas x na mesma ordem. Você pegou o primeiro daqui, tem que pegar o x também primeiro daqui. Isso aqui vai ficar igual a menos 5 sobre menos 5, que vai ficar igual a 1 positivo. Então a inclinação dessa reta é 1, porque a tangente do ângulo que ela faz com esse x é igual a 1. No caso aqui, a gente já, quem lembra de trigonometria sabe até o ângulo que é. Essa é uma reta que faz 45 graus com esse x, por quê? Porque a tangente de 45 é igual a 1. A gente vai retomar isso lá em trigonometria. Não precisava saber disso não. Aqui perguntou só qual é a inclinação da reta. Bom, sabendo a inclinação, a gente consegue achar a equação da reta. Que eu conheço um ponto e que eu conheço o ângulo que ela faz com o eixo x. Se eu conheço o ângulo e eu conheço um ponto pelo qual ela passa, eu consigo achar a equação dela. A equação vai me dar todos os valores x e y que estão nessa reta. Como que eu faço isso? Olha, eu posso operar com a inclinação como se eu conhecesse esse ponto. A tangente daquele ângulo alfa vai ser a subtração das coordenadas y, que vai ser y menos y1, sobre a subtração das coordenadas x na mesma ordem. Vai ser x menos x1. Se eu multiplico cruzado aqui, vai ficar y menos y1. Y menos a coordenada y do ponto que você conhece. Igual a tangente de alfa, que é a inclinação, que multiplica x menos a coordenada x do ponto. Isso aqui é chamado de equação da reta. Então, se você conhece o ângulo que ela faz, ou pelo menos a tangente do ângulo, que seria a inclinação, e um ponto, você conhece a equação da reta. Por essa forma que a gente vai usar muitas vezes, vocês vão ver isso com mais detalhes lá em geometria. Então, isso é só o estudo da reta. Vamos aplicar isso no exemplo. Eu quero saber quem é a equação da reta que passa por esses dois pontos. 4 e menos 1, 3 e menos 5. Bom, então eu preciso de um ponto na inclinação. No caso, eu tenho dois pontos. Né? Tem uma informação a mais do que eu precisaria em termos de ponto. Mas isso aqui vai ser importante para eu achar a inclinação. A inclinação dessa reta, a tangente do ângulo que ela faz com esse x, vai ser a subtração das coordenadas y. Vou pegar aqui primeiro do segundo ponto. Vai ser menos 5 menos menos 1 sobre a subtração das coordenadas x. Se eu peguei aqui primeiro do menos 5, tem que pegar esse aqui. Vai ficar 3 menos 4. Então, isso aqui vai ficar menos 5 mais 1 sobre 3 menos 4. E vai ficar igual a menos 4 sobre menos 3, menos 1, né? Menos 4 sobre menos 1, fica 3 menos 1. Então, vai ficar igual a 4. Então, eu tenho que a inclinação dessa reta é 4. Então, como eu já tenho a inclinação e já tenho um ponto, eu vou aplicar naquela forma. Na forma que me diz que eu preciso de y menos a coordenada y do ponto que eu conheço, igual a inclinação, que multiplica x menos a coordenada x do mesmo ponto. Vou aplicar isso aqui. Então, vai ser y menos a coordenada y do ponto que eu conheço. Como você tem dois pontos, você pode escolher qualquer um dos dois. Vou pegar desse aqui, ó. Vai ficar y menos menos 1, coordenada x, y do ponto que eu conheço, é igual à inclinação, que deu 4, que multiplica x menos a coordenada x do mesmo ponto. Se eu peguei o y menos 1, tem que pegar o x igual a 4. Então, essa é a equação da reta. Normalmente, ela não vem escrita assim. Normalmente, a gente isola o y. Vai ficar y mais 1 igual, distribuindo ali, vai ficar 4x menos 16. Ou vai ficar y igual a 4x, passa esse 1 para cá, vai ficar menos 17. Então, essa é a equação da reta que passa pelos pontos 4 e menos 1, 3 e menos 5. Essa aqui é chamada de equação reduzida da reta. Tem formas diferentes da equação da reta. Equação reduzida da reta. Uma outra forma pode aparecer muito é a equação geral, em que a gente isola todo mundo no membro só. Então, poderia passar esse y para lá, vai ficar 4x menos y menos 17 igual a 0. Se eu passo o y para cá, que são trocado, que é a equação da mesma reta, de outra forma. Essa aqui é chamada de equação geral. Equação geral da reta. Então, essa é uma revisão aqui de estudo da reta. A gente vai ficar por aqui, não vai muito além disso, porque a gente vai precisar aqui no cálculo. Lembrando que lá em geometria você tem um tópico que é só estudo da reta. O que a gente precisa saber aqui é a inclinação, o que ela significa, de onde você tira, o que ela indica em termos da declividade da reta, se a reta é crescente, se a reta é decrescente, qual a relação disso com a tangente do ângulo que ela faz com o eixo x, né? É relacionado a esse ângulo aqui, e precisa saber achar a equação da reta, que é y menos a coordenada y do ponto que você conhece, igual a inclinação, que multiplica x menos a coordenada x do mesmo ponto.
Então isso aqui tem que estar no automático, porque a gente vai usar isso muitas e muitas vezes. Bom, então fizemos uma revisãozinha aqui muito rápida de uns conceitos básicos de trigonometria, que a gente vai retomar mais à frente, mas que a gente vai precisar deles de agora em diante. Outro conceito que eu preciso aqui é essa ideia que eu coloquei aqui entre aspas de completar quadrados, que a gente chama de completar quadrados informalmente, que é algo, um procedimento algébrico muito comum. A gente vai precisar aprender a fazer ele e vai ser usado também lá na geometria analítica, que sai desse produto notável. Né? Que se eu tenho aqui um a mais b ao quadrado, isso aqui não é a ao quadrado mais b ao quadrado, tem um produto notável, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A gente acaba memorizando isso como um mantra, né? Faz isso tanto que acaba memorizando. E se eu tenho um menos, vai ficar o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esses são esses dois produtos notáveis. Quem tem dúvida em produtos notáveis, naquele capítulo 0 do livro do Axler, que está lá no site da UFOP, tem uma revisão também das operações algébricas básicas. Para quem quiser rever isso, vale a pena dar uma olhada nesse capítulo. Um capítulo muito curtinho, mas bem feito. E a gente vai usar essa ideia aqui desse produto notável para reescrever expressões desse tipo. Quando eu tenho uma expressão do tipo x2 mais 2x mais 1, ela é chamada de um quadrado perfeito. Por quê? Porque eu posso reescrever ela dessa forma. Isso aqui seria x mais 1 ao quadrado. Por que seria x mais 1 ao quadrado? Porque seria o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então dá 2x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado dá 1. No entanto, nem toda expressão ela é um quadrado perfeito. Por exemplo, quando ela está assim. Uma expressão desse tipo pode ser que você precise escrever ela para alguma coisa que a gente vai fazer, né? Não precisa escrever isso sempre, como um quadrado perfeito. E a ideia é você completar o quadrado para que ele se torne perfeito. Então, o que faltaria aqui para isso ser um quadrado perfeito? No caso, a gente já sabe, falta um 1. Se tivesse um 1 aqui, seria um quadrado perfeito. No entanto, eu não posso pegar uma expressão e do nada acrescentar 1, senão eu alterei a minha expressão. Então, eu acrescento 1 e subtraio ele. Ou seja, eu só somei com 0, não alterei minha expressão. Então, aquela expressão original do x2 mais 2x é a mesma coisa que essa aqui, x2 mais 2x mais 1 menos 1. Só somei com 0. Por que foi interessante eu fazer isso? Porque aqui eu consegui um quadrado perfeito. Aqui eu tenho uma expressão igual a essa. Eu posso reescrever essa expressão como x mais 1 ao quadrado. Se eu desenvolvo, vai dar exatamente isso, menos 1. Então, x2 mais 2x é equivalente a x mais 1 ao quadrado menos 1. Às vezes, é importante a gente fazer essa transformação em alguns cálculos algébricos, isso vai ajudar. Então, é importante a gente aprender a fazer isso. Vocês vão fazer isso muito em cônicas, que é um conteúdo lá de geometria. Mas aqui também a gente vai precisar usar isso. Por exemplo, tem uma expressão desse tipo. x2 mais 12x. A ideia de completar o quadrado é o seguinte. Quando eu tinha aqui x2 mais 2x, a pergunta é a seguinte, o que faltaria aqui para que eu tivesse um quadrado perfeito? No caso, a gente já tinha feito anterior, sabia que era o mais 1. Então, a gente tem que lembrar da regra do produto notável. Ele tem que se transformar em algo que fica o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, esse númerozinho aqui vai me indicar o que é esse duas vezes o primeiro vezes o segundo. Eu já sei que é 2 vezes 6 vezes x, né? 12 é 2 vezes 6 vezes x. Então, quando eu fizer o 2 vezes o primeiro vezes o segundo, isso aqui vai dar 12 porque o segundo lá é 6. Mais o quadrado do segundo, ele vai aparecer aqui para ser um quadrado perfeito como o quadrado desse. O quadrado de 6 é 36. Então, se tivesse um 36 aqui, isso aqui seria um quadrado perfeito. No entanto, eu não posso acrescentar 36 da minha cabeça, então vou excluir ele. Acrescentei e excluí. Só que aqui eu consegui um quadrado perfeito. Essa expressão vai ficar igual a x mais 6 ao quadrado, que vai dar exatamente isso aqui, vai ficar o quadrado do primeiro, x2, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 12x, mais o quadrado do segundo, que é 36, menos 36. Então, a expressão x2 mais 12x é equivalente a x mais 6 ao quadrado menos 36. Tanto faz escrever assim ou assim. Às vezes, isso aqui que eu consegui é o completar o quadrado, para eu conseguir um quadrado perfeito no meio da expressão. Vamos fazer mais um. Se eu tenho ali 3x2 mais 30x. Aqui, como o x não está sozinho, ele apareceu multiplicado por 3, a primeira coisa que a gente faz para completar o quadrado é colocar esse 3 em evidência. Vai ficar 3 que multiplica x2 mais 10x. Agora eu consegui algo da forma que a gente estava acostumado, que é um x2 mais alguma coisa que multiplica x. Então,
Se eu multiplicar o 3 para cá, para dentro do colchete, vai ficar 3x2 mais 30. Volta à situação original. E aqui dentro eu vou fazer aquela ideia de completar quadrados. O que está faltando ali para que aquele termo dentro do colchete seja um quadrado perfeito? Percebam que 10 nada mais é do que 2 vezes 5 vezes x. Então, quando eu fizer o 2 vezes o primeiro vezes o segundo, esse segundo tem que ser o 5, que vai aparecer aqui ao quadrado. Então, vai ficar mais 5 ao quadrado, que é 25. E aqui eu tenho um quadrado perfeito. Não posso incluir do nada, então eu tiro ele. Acrescento e tiro. Então, essa expressãozinha aqui, x2 mais 10x, pode ser escrito como x2 mais 10x mais 25 menos 25. Qual que é a vantagem de fazer isso? Aqui eu consegui um quadrado perfeito. Esse termo ali dentro do parênteses vermelho, ele é exatamente x mais 5 ao quadrado. X mais 5 ao quadrado. Por que x mais 5 ao quadrado? Vai ficar o quadrado do primeiro, x2. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 10x. Mais o quadrado do segundo, 25. Menos o 25, que ficou lá do lado de fora. Depois eu posso distribuir esse 3 aqui para dentro desses dois termos de novo. Vai ficar igual a 3, que multiplica x mais 5 ao quadrado, menos 125. Não, menos 75. 25, 25, 25, 75. Então, essa expressão aqui, ó, 3x2 mais 30x, pode ser escrito como 3x mais 5 ao quadrado, menos 75. Elas são equivalentes. Não tem um porquê fazer isso do nada, né? Se você não estiver precisando fazer algo, mas às vezes a gente vai precisar fazer essa operação de completar quadrado. Transformar expressões desse tipo, em que tem um x ao quadrado, uma expressão desse tipo em que tem algo, um x elevado a 1, aí sim ao quadrado. Então são operações algébricas, manipulações algébricas que vai ajudar a gente em alguns cálculos. Esse procedimento é chamado de completar quadrados. Bom, então vamos recapitular aqui. A gente viu o conceito de tangente, onde que ela está no ciclo trigonométrico, vimos a equação da reta, ok? E vimos agora a ideia de completar quadrados, que é você reescrever uma expressão algébrica nessa forma aqui. Beleza, agora vamos voltar para o nosso conteúdo. Agora sim a gente pode voltar lá para as funções. E a próxima função que a gente vai ver, a gente viu a função do primeiro grau e as equações associadas a ela. Esse que era o conteúdo básico mesmo da matéria. E agora vamos fazer o mesmo com a função do segundo grau e os conteúdos associados a ela. E as inequações associadas a ela. Uma função do segundo grau é dita função do segundo grau ou quadrática. Também pode ser chamada de quadrática. E é expressa por uma expressão do segundo grau, em que o maior é do segundo grau porque o maior grau, a maior potência de x que aparece é o quadrado. Então é uma expressão do segundo grau. E assim como a função do primeiro grau, a função do segundo grau tem uma forma gráfica específica, que é uma parábola. Então, se você conhece a função do segundo grau, você conhece o gráfico dela, que é uma parábola. É algo assim. Que pode ter a concavidade para cima, dessa forma, quando esse A aqui é positivo, ou pode ter a concavidade para baixo, dessa forma, quando aquele A é negativo. Então, ela pode ter essas duas formas básicas aí. Lembrando que parábola não é tudo que é uma curva desse tipo, né? Como a parábola tem um nome, né? A gente acaba achando que tudo que faz assim é uma parábola. A parábola tem características muito próprias, que é uma matéria lá de geometria chamada cônicas, que você vai estudar com muita particularidade o que faz uma curva ser chamada parábola. Mas para a gente aqui vai ser só qualitativo. A gente precisa saber disso por quê? Porque quando eu for estudar lá as inequações, percebam que se eu conheço esses dois pontinhos aqui, eu sei quando a parábola é positiva, quando ela está acima do x, e quando ela é negativa. Quando ela é positiva e quando ela é negativa. Aliás, eu errei. Quando ela é negativa e quando ela é positiva. Quando está acima do x é positiva, abaixo é negativa. Igual a gente fez com a reta, a gente também vai usar na parábola. Mas para isso a gente precisa saber mais como lidar com a parábola e quais são as formas básicas dela para a gente poder usar lá nas inequações. Bom, para a gente retirar as informações da função quadrática, vamos trabalhar primeiro a sua forma básica, para encontrar as raízes. Vamos aprender a reescrever a equação da parábola nessa chamada forma canônica. Para isso a gente vai precisar completar quadrados. Primeiro passo aqui, eu vou reescrever, vou deixar ela numa outra forma, uma forma mais complexa, mas que vai ajudar a gente a achar as raízes da parábola. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o A em evidência, nesse termo aqui. Então eu vou colocar o A em evidência.
Esse termo aqui vai ficar x2. Esse termo aqui, como não aparece a, vai ficar b sobre ax, né? Perceba que se eu multiplico o a por x2, fica ax2. Se eu multiplico o a por b sobre a, vai cortar o a com o a lá de baixo, vai ficar bx, mais c sobre a. Né? Se eu multiplico o a por c sobre a, corto o a com a, volta a c. Eu só reescrevi a parábola, a expressão da função quadrática dessa forma. Eu vou completar quadrado nesses dois termos aqui. Ó. Eu quero completar quadrado aqui. Ó. O que faltaria? O que faltaria ali? Para que aquela expressão x2 mais b sobre ax se torne um quadrado perfeito. Aqui seria duas vezes o quê? Eu tenho que duas vezes algo que eu não sei o que é, tem que dar igual a b sobre a. E daqui a gente infere quem que é isso, né? O que eu multiplicar por duas vezes da b sobre a? Seria b sobre 2a. Não é isso? Porque se eu multiplico 2 vezes b sobre 2a, corto 2 com 2, dá exatamente b sobre a. Então, aqui, esse termo aqui, ó, b sobre a, ele é duas vezes b sobre 2a. Você multiplica exatamente b sobre a. Ou seja, vai aparecer aqui ao quadrado esse termo. Vai aparecer aqui somado, ele ao quadrado. b sobre 2a ao quadrado vai ficar igual a b2 sobre 4a2. Agora eu consegui meu quadrado perfeito. Como eu não posso somar b2 sobre 4a2 do nada, eu vou tirar ele. Vai ficar menos b2 sobre 4a2. Então, esse com esse vai zerar, volta lá de novo. Mais o c sobre a que já estava lá. Mais o c sobre a. Então, está ficando aqui complexo, mas vai ter utilidade. Então, aqui eu consegui meu quadrado perfeito. Aqui, ó. Quem que é esse quadrado perfeito? Tem que ficar o quadrado primeiro, duas vezes primeiro vezes segundo, ao quadrado segundo. Então, vai ficar x mais b sobre 2a. Vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado. Vai ficar o quadrado primeiro, esse. Duas vezes primeiro vezes segundo, duas vezes primeiro vezes segundo vai ficar exatamente b sobre ax, mais o quadrado segundo dá isso. Aqui vai ficar... Posso aqui colocar... Tá, vou colocar esse menos em evidência. Vai ficar b2 sobre 4a2. Se eu multiplicar o menos lá para dentro, vai ficar mais. Menos c sobre a. Se eu multiplicar lá, vira mais. Se eu multiplicar aqui, fica menos. Se eu multiplicar aqui, fica mais. Vou escrever dessa forma. Vou tirar um mínimo múltiplo comum aqui dentro. Vai ficar a x mais b sobre 2a ao quadrado. Menos, vou tirar um mínimo lá dentro. O mínimo entre 4a2 e a é 4a2. Ele dividido por 4a2 dá 1 vezes b2 fica b2. Menos, ele dividido por a, 4a2 dividido por a fica 4a, vezes c fica 4ac. E essa é a chamada forma canônica da função do segundo grau. Tem mais um detalhe, esse termo aqui, como ele aparece com muita frequência nas demonstrações, tem uma letra designada só para ele, b2 menos 4ac, que é chamado do delta, que é a letra delta maiúscula do grego. Então, define-se o delta como esse b2 menos 4ac. Assim, a forma canônica da nossa função vai ser igual a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a2. Essa é a forma canônica. Por que é interessante escrever uma função na sua forma canônica? Porque isso vai ajudar a gente a achar as raízes da expressão. Então, como eu tenho aqui uma expressão desse tipo, a gente já sabe que uma forma equivalente dela vai ser a sua forma canônica, que eu posso escrever. A mesma coisa de escrever isso aqui, eu quero saber quando isso aqui vai dar zero para achar as raízes. Eu posso escrever essa expressão aqui na sua forma canônica, que é a mesma coisa. Se eu multiplicar esse a aqui para dentro e fizer toda essa operação inversa, eu volto aqui de novo. A expressão fica exatamente igual. Então, vou reescrever essa expressão aqui como sua forma canônica, que é a x mais b sobre 2a
ao quadrado menos delta sobre 4A2. Eu quero saber quando isso aqui vai dar zero. Então a gente fez todo aquele caminho para achar a forma canônica, porque solucionar isso aqui é difícil, saber quais são os valores de x que dá zero. Mas nessa forma aqui equivalente vai ficar mais simples. Vou conseguir sumir com x. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dividir por a dos dois lados. Em que 0 dividido por a dá zero. Então vai sumir aquele a lá, vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4A2 igual a zero. Eu vou passar esse tempo lá de cá com o sinal trocado. Vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado vai ser igual a delta sobre 4A2. Vou extrair a raiz dos dois lados para sumir com aquele quadrado. Raiz desse lado, raiz desse lado. Aqui vai ficar mais ou menos, porque o x está aqui dentro, né? Então vai ficar igual o quadrado, a raiz de um quadrado é o próprio termo que está lá dentro. Vai ficar x mais b sobre 2a igual a mais ou menos raiz de delta sobre raiz de 4A2. Né? Eu dividi aqui a raiz. Posso passar esse tempo do lado lá com o sinal trocado. Vai ficar x igual a menos b sobre 2a, passando pelo sinal trocado, mais ou menos raiz de delta sobre a raiz de 4A2, vai ficar 2a. Se eu tirar o mínimo aqui, eu tenho que aquele termo vai dar zero quando eu pegar menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Essas são as raízes da função quadrática. Provavelmente você já viu essa forma, operando com a equação do segundo grau, mas é daqui que ela sai. Então isso aqui vai me informar quando que uma função do segundo grau dá zero. Quais são os valores de x que eu substituir aqui e fazer essa continha aqui que isso vai dar zero. São esses valores aqui. Se você conhece os parâmetros a, b e c, você sabe quem são as raízes dessa expressão. Vão ser duas, porque vai ser uma com mais e uma com menos. Na verdade, toda expressão do segundo grau vai ter duas raízes. A gente vai ver isso um pouco adiante, por que isso acontece. Bom, sabendo disso, como a gente sabe, a função do segundo grau que dá uma parábola. Tem esse valor delta definido. E aqui eu tenho a forma de achar as duas raízes. Com isso a gente consegue definir as formas básicas da função do segundo grau. Que vão ser parábolas que vão variar mais ou menos na sua forma. Se eu tenho um A positivo, a boca para cima. A parábola tem a concavidade para cima. Se eu tenho um A negativo, para baixo. Se o delta dá maior que zero, se esse delta aqui dá maior que zero, eu tenho dois valores, um com mais a raiz disso e um com menos. Então, se eu tenho um A positivo e o delta positivo, a minha parábola ela é mais ou menos desse tipo. Vai cortar aqui em lugares diferentes, mas eu tenho duas raízes e eu tenho a concavidade para cima, quando o A é positivo, e quando o delta é positivo. Então, se você sabe o sinal do A e o sinal do delta, a sua parábola vai ser sempre mais ou menos dessa forma. Ela pode ser mais aberta, mais fechada, pode cortar em lugares diferentes, mas ela sempre vai cortar duas vezes o eixo x, e vai ter a concavidade para cima. Se o A for negativo, mas o delta for positivo, ela vai ter que cortar duas vezes o eixo x, mas vai ter a concavidade para baixo. Se o A for negativo e o delta for positivo. Sabendo o A e sabendo o sinal do delta, você sabe mais ou menos a forma básica da parábola. Se o delta for igual a zero, perceba que esse termo aqui some. É o que faz ter duas raízes, né? O mais ou menos que vai ter duas raízes, ele vai desaparecer. A única raiz vai ser menos b sobre 2a. Então, se o delta é igual a zero, a função tem só uma raiz, ou seja, ela vai encostar no eixo x só uma vez, que é o que zera a expressão, né? Corta o eixo x quando zera a expressão. Então, ela vai ser, se o a for positivo, vai ser algo assim. Vai encostar só num pontinho. No pontinho menos b sobre 2a. Então, uma parábola desse tipo seria uma parábola que tem o a maior que zero, com cavidade para cima, e o delta é igual a zero, que só tem uma raiz. E se o delta for negativo, o delta for igual a zero e o a negativo, ela vai ser algo mais ou menos assim. Ela vai vir aqui encostar só num ponto, no menos b sobre 2a, só que vai ter a concavidade para baixo, se o delta for igual a zero e o a for negativo. E uma última hipótese é o delta dar negativo. Se o delta der um número negativo, significa que não tem raiz real, porque não pode ter uma raiz de índice par, raiz quadrada de número negativo. Então ela não tem raiz real. Se ela não tem raiz real, ela não toca o eixo x. Isso significa que se o a for positivo,
e a minha parábola for desse tipo, ela não tocar o eixo x, eu tenho aqui concavidade para cima a positivo. Como ela não corta o eixo x, significa que não tem raiz real, ou seja, o delta é negativo. Uma outra possibilidade é ela não tocar o eixo x, mas está lá embaixo. Eu tenho aqui um a negativo e um delta negativo também. Então essas são as formas básicas do gráfico de uma função do segundo grau, que vão ser determinadas pelo sinal do a, do coeficiente do termo de maior grau, e o que multiplica x2, e o sinal do delta. Se o a for positivo, concavidade para cima. Concavidade para cima, concavidade para cima, concavidade para cima. Se o delta for maior que zero, corta duas vezes. Se for igual a zero, corta uma. Se for menor que zero, não corta. O eixo x. A menor que zero, concavidade para baixo, concavidade para baixo, concavidade para baixo. Se o delta for positivo, corta duas vezes. Se o delta for igual a zero, corta uma só. E se o delta for menor que zero, não tem número real aqui, então ela não tem raiz real. Então, se a gente souber as formas básicas da parábola, a gente consegue fazer estudos de sinal usando o gráfico da parábola para isso. Tem que saber fazer a forma básica, encontrando as raízes e olhando o sinal do A e o sinal do delta. Dito isto, vamos fazer alguns exemplos. Trabalhar aqui a forma da parábola, a expressão do segundo grau. Determina os valores de m, um parâmetro m, para que a função quadrática f de x igual a mx2 mais 2m menos 1x mais m menos 2 tenha dois zeros reais e distintos. Dois zeros reais distintos significa que ela tem que ter duas raízes reais. Porque quando ela tem o delta igual a zero, a gente disse que ela tem duas raízes iguais. É o mesmo número. E quando tem o delta menor que zero, não tem raiz real. Então o que está pedindo aqui é o seguinte, dois zeros reais significa duas raízes reais distintas. Tem que ter um mais raiz de delta, menos raiz de delta. Então o que ele está querendo aqui é o seguinte, encontre uma parábola que tenha o delta maior que zero. O delta é definido como b ao quadrado menos 4ac, onde os parâmetros a, b e c estão aqui. O que multiplica x2 é o a, o que multiplica x2 é o a, o que multiplica x é o b, e o termo independente de x é o c. Então, aplicando aqui, o delta dessa função vai ser igual a b ao quadrado, que é essa expressão aqui, 2m menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, é o termo que multiplica x, que é m, vezes c, que é o termo independente, m menos 2. Eu quero que isso aqui seja maior que zero. Por que eu quero que isso aqui seja maior que zero? Porque eu quero duas raízes reais distintas. Então, resolvendo isso aqui, desenvolvendo esse termo, vai ficar o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 4m, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 1 é 1, menos 4m vezes m vai ficar menos 4m2, menos 4m vezes menos 2 vai ficar menos 8, mais 8m. Menos com menos dá mais. Isso aqui tem que ser maior que zero. O que nos ajudou, desapareceu aqui o 4m com menos 4m, 2. Menos 4m com 8m vai ficar 4m mais 1 maior que zero. Ou vai ficar 4m maior que menos 1. Ou m maior que menos 1 quarto. Então essa aqui seria a condição para que essa raiz, para que essa função tenha dois zeros reais. Bom, na verdade tem outra restrição. Porque se o m for zero, ela deixa de ser uma função do segundo grau, né? Se o m for zero, desaparece esse termo aqui. E se deixar de ser uma função do segundo grau, deixa de ser uma parábola, consequentemente não vai cortar duas vezes o eixo x, não vai ter duas raízes reais. Então tem que ter outra restrição. E m diferente de zero. Deixa eu ver se essa condição é o m maior que 1 quarto. Se 1 quarto menos 1 quarto estiver aqui, seria esses valores aqui maiores, em que o zero também tem que ser excluído. Então essa é a restrição do m, para que essa função quadrática tenha dois zeros reais, duas raízes reais e distintos. Porque se eu pegar valores de m maior, qualquer valor de m maior que menos 1 quarto, excetuando zero, e substituir aqui, eu vou conseguir uma função com delta maior que zero, consequentemente duas raízes reais, e distintas. Se eu pegar valores menores que menos 1 quarto, substituir aqui, eu vou ter ou delta igual a zero, ou o delta menor que zero, que não satisfaz a condição do exercício.
Bom, vamos resolver agora um outro tipo de equação associada às equações quadráticas, chamada essa equação biquadrada. Aproveitar aqui que a gente está trabalhando com isso. Esse é um tipo de equação que aparece com frequência. É biquadrada porque não aparecem os termos de grau negativo. Você tem aqui o x4, não tem o x3, tem o x2, não tem o x1 e tem esse aqui que a gente pode considerar o x0. Então tem o grau 0, 2, 4. São todos pares. Uma expressão desse tipo a gente consegue resolver associando a uma função do segundo grau. Como? Eu crio um segundo parâmetro. Percebam que x4 é a mesma coisa que x2 ao quadrado. Menos 5x2 mais 4 igual a zero. Essas expressões são equivalentes, né? x2 ao quadrado a x4. E aqui eu vejo que o x2 aparece duas vezes quando eu reescrevo dessa forma. Então, se eu crio um parâmetro do tipo seja um y igual a x2, eu posso escrever essa expressão como y no lugar do x2 ao quadrado, menos 5y mais 4. E aqui eu consigo resolver, porque é uma expressão do segundo grau, eu quero achar as raízes. Localiza aqui o delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado, menos b ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que multiplica y2 aqui é 1, que multiplica c igual a 4. Então, o delta vai ser igual a 25 menos 16, que é igual a 9. Ou seja, as raízes vão ser igual a b ao quadrado, a menos b, quer dizer, menos b é menos 5, então vai ficar menos 5, mais ou menos o raiz do delta, no caso aqui o delta deu 9, sobre 2a, sobre 2 vezes o que multiplica o y2 aqui é 1. Então, encontra aqui as duas raízes. Uma raiz vai ser igual a 5 mais ou menos 3 sobre 2, mais 3 sobre 2, e a outra vai ser 5 menos 3 sobre 2. A primeira dá 8 sobre 2, que dá 4, e a segunda vai dar 2 por 2, que dá 1. Então, eu encontrei aqui os valores de y que satisfazem essa equação. Só que eu não queria nada com y, né? Meu negócio era com x. No entanto, eu tenho essa relação aqui entre eles. Se eu tenho que y é igual a x2, quando y é igual a 4, que foi o que eu encontrei aqui, eu tenho uma relação dele com x. Eu tenho que vai ficar x2 igual a 4, ou x igual a mais ou menos raiz de 4. X vai ser igual a mais ou menos 2. Então, esses são valores que fazem isso aqui dar zero. Outra, eu também achei que o y pode dar 1. Quando o y for igual a 1, vai ficar x2 igual a 1, ou x igual a mais ou menos 1. São outros valores que zeram essa expressão. Ou seja, isso aqui vai dar zero. A solução vai ser quando x for igual a menos 2, quando x for igual a menos 1, quando x for igual a 1, ou quando x for igual a 2. São 4 valores que fazem esse termo aqui, que você faz essa continha, isso aqui vai dar zero. Então, toda vez que você tiver uma equação em que não aparecem os índices pares, ali você consegue reduzir o grau dela para poder resolver, poder operar com ela de alguma forma. Quando ela tiver o termo 4, o termo 2 e o termo independente, ela é chamada de biquadrada e normalmente você consegue resolver ela com essa troca. Você cria uma variável intermediária aqui, resolve a equação do segundo grau, depois você volta para o x de novo. Bom, então a gente já viu a função do segundo grau, os gráficos da função do segundo grau, como que ela se opera, o que você tem que saber para você saber exatamente como é a parábola que representa a função do segundo grau. A gente operou aqui com ela, o delta, e encontramos como que a gente faz para encontrar essas raízes. Agora vamos aplicar isso, que é o que eu queria desde o início, em inequações. Né? Lembrando que se eu tenho uma parábola desse tipo aqui, eu já sei fazer estudo de sinal. Se eu sei que uma expressão qualquer gera essa parábola, se eu quiser saber quando ela é maior que zero, por exemplo, uma inequação desse tipo, basta olhar antes desse número e depois desse. Aqui ela vai ser maior que zero quando tiver acima de 2x e negativo antes. Se ela for dessa forma, o maior que zero está aqui. Aqui fica negativo. Se for dessa forma, ela é sempre positiva. Se for dessa forma, ela é sempre negativa. Se for dessa forma, ela é sempre positiva, nunca passa para baixo. Se for dessa forma, ela é sempre negativa. Então, se eu conheço o gráfico que é gerado pela expressão, eu consigo resolver inequações associadas a funções de segundo grau, a expressões de segundo grau. Fazendo o gráfico, eu sei como se comporta o sinal. Igual a gente fez lá na reta. Vamos aplicar essa ideia para resolver inequações de segundo grau. Vamos pensar nessa equação aí. Quero saber quais são os valores de x que eu substituo aqui.
faz essa continha aqui ficar maior ou igual a zero. A primeira coisa que eu tenho que saber é quem é a parábola, como a expressão do segundo grau, como que é a parábola que isso aqui gera. Né? Se eu pego aqui uma funçãozinha, y igual a menos 2x2 mais 3x menos 2, como que é essa parábola? A primeira coisa que eu preciso saber são o delta. Quero saber quando dá zero. São as raízes e a forma da parábola. Quando que isso aqui dá zero? Quando que isso aqui dá zero? Vamos calcular o delta. O delta vai ser igual a b ao quadrado, que é 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é menos 2, que multiplica o c, que é 2. Então, o delta vai ser igual a 9 mais 16, que é igual a 25. Sabendo disso, eu consigo achar as raízes. Vai ser as raízes da minha parábola. Se tem duas raízes, vai ser menos b, menos 3, que é o que multiplica o x, mais ou menos raiz de 25, que é 5, sobre 2a, que é 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Então ficou menos b, que multiplica x, menos 3, mais ou menos raiz do delta, raiz de 25 é 5, vezes sobre 2a. 2 vezes menos 2, que é o que multiplica o x2, dá menos 4. Então tem duas raízes. A raiz menos 3 mais 5 vai ficar 2 sobre menos 4, que dá menos meio. Essa é a primeira raiz. E a segunda raiz vai ser menos 3 menos 5, vai ficar menos 8 sobre menos 4, que é igual a 2. Então tem aqui duas raízes. Então já sei que o delta é maior que zero. Já sei que o delta é maior que zero. Deu 25, então a minha parábola corta o eixo duas vezes, nesses dois pontos aqui, que eu já encontrei até quem são, e que o A é negativo, ou seja, uma parábola assim. Então vamos fazer aqui a parábola. A parábola que representa essa expressão seria uma parábola com a concavidade para baixo, assim, que corta o eixo x duas vezes, nos pontos menos meio e 2. Então, o segundo eixo estaria mais ou menos aqui. Então eu sei que o delta é positivo, corta duas vezes. Sei que o A é negativo, concavidade para baixo. Eu descobri que quem são as raízes são os valores onde corta o eixo x. Eu até saberia, não precisa para nada nesse exercício, mas eu saberia onde corta aqui. Ela corta o eixo y quando o x é zero. Quando o x é zero, zero é isso, isso aqui é um valor 2. Nem precisaria, mas a gente pode encontrar também onde corta o eixo y. Observando a parábola que representa essa expressão aqui, eu sei que antes do menos meio, elas são valores negativos. Entre menos meio e 2, elas são valores positivos. E depois do 2, voltam a ser negativos. Sendo assim, eu consigo responder a inequação. Eu quero saber quando esse termo aqui é positivo ou zero. É maior ou igual a zero. É maior ou igual a zero nesse intervalo, entre menos meio e 2. Se eu quero que seja igual a zero também, eu posso incluir os extremos. Porque o menos meio e 2 é exatamente o valor que zera essa expressão. Então a solução seria qualquer valor de x real tal que ele esteja entre menos meio e 2, considerando meio e considerando 2, considerando menos meio e considerando o 2, vai fazer essa expressão aqui me dar um número positivo. Me dá um número positivo, me dá um número maior que zero. Vamos fazer mais uma inequação. Inequação x2 menos 2x mais 1. Então, é uma expressão do segundo grau. Eu posso proceder da mesma forma. Vou primeiro trabalhar com essa expressão do segundo grau, que eu posso associar uma função do segundo grau, y igual a x2 menos 2x mais 1, em que eu já sei que é uma parábola com cavidade para cima, porque o que multiplica x2 é positivo. Eu posso encontrar aqui as raízes, saber quando isso aqui vai dar zero. Acho o delta. O delta vai ser igual a b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é o que multiplica x2, que é 1, vezes o c, que é 1 também. Então, meu delta vai ser igual a 4 menos 4. O meu delta deu zero. Então, eu já sei que é uma parábola com a concavidade para cima, que corta o eixo apenas em um ponto, porque o delta deu zero. Então, uma parábola assim. Onde que corta esse eixo? Eu posso calcular essa raiz. A raiz vai ser igual a menos b, vai ser menos menos 2, que vai dar 2, mais ou menos a raiz de zero, que é o delta, sobre 2a, 2 vezes 1.
Então vai ficar igual a 2 sobre 2, que dá 1. Então é uma parábola com a concavidade para cima, que corta o eixo x só nesse ponto 1. A parábola assim. E corta aqui o eixo x no ponto 1. Então o segundo eixo vai estar mais ou menos aqui. O segundo eixo vai estar mais ou menos aqui. Seria mais bem. Ela também, a gente pode saber, o termo independente que indica onde corta o eixo y, que seria 1, não faz diferença para o que a gente quer. Então a parábola que é sempre positiva. Sempre positivo. A pergunta é, quando que ela é menor ou igual a zero? Bom, menor que zero nunca, né? Ela nunca passa para a parte de baixo. Essa expressão aqui nunca gera um número negativo. No entanto, gera o zero. O zero vai ser exatamente onde corta o eixo x. Então a única resposta, a única possibilidade disso aqui ser verdade é quando o x for igual a 1. Essa inequação aqui só tem um número que faz isso aqui ser verdade, que é quando dá zero. Menor que zero, nunca mais igual a zero, vai ser no 1. Percebam, se fosse maior que zero, aí teria todos os valores. Maior ou igual a zero seriam os reais inteiros. O maior que zero seria todos menos 1. Mas menor que zero é só no 1. Letra C. Mesma coisa, vou associar a minha expressão aqui a uma parábola, a uma função do segundo grau, x2 menos 2x mais 2. Vou trabalhar com isso graficamente. Então, primeiro tem que saber as raízes. Menos 2x mais 2 igual a zero. O delta vai ser igual a b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, que é 4. Menos 4, que multiplica 2, que dá menos 8. Que multiplica 1, fica menos 8. Vai dar menos 4. Tem aqui um delta negativo. Isso significa que essa função não tem raízes reais. Ou seja, que ela não vai cortar o eixo x. Então, é uma parábola com concavidade para cima que não corta o eixo x. Então, isso aqui é simples. E corta o eixo y no 2. Então, a parábola mais ou menos assim. Corta aqui no 2. Então, ela é sempre positiva. Sempre positiva. Não tem nenhum número que eu coloco x aqui que ele vai lá para baixo. Ficam todos acima do eixo x. A pergunta é, quando que ela é maior que zero? Bom, sempre, né? Qualquer número real faz ela ser maior que zero. Então, a solução seriam todos reais. Qualquer número que você colocar aqui no lugar do x dessa conta tem que dar maior que zero. Por quê? Porque a representação gráfica dela é uma parábola que está sempre acima do eixo x. Não tem condição disso aqui dar menor que zero nunca. Vamos fazer mais um. Então, assim como lá nas inequações do primeiro grau, as inequações do segundo grau também podem aparecer como produto ou como quociente. Lá na lista de exercícios vão ter muitas dessas. E o que a gente faz é separar a análise. Eu analiso separadamente o que acontece com o sinal desse termo, analiso separadamente o que acontece com o sinal desse termo, e depois eu vejo o que acontece com o sinal da divisão, para saber quando vai dar menor ou igual a zero nesse caso aqui. Então, vou analisar essas duas parábolas separadamente. Y igual a 2x2 mais x menos 1 e a outra. Primeira coisa, achar as raízes. 2x2 mais x menos 1 igual a zero. O delta vai ser igual a b ao quadrado, que no caso é 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1 dá 4, vezes 2 dá 8. Ah, não, dá mais, né? Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4 vezes 2, mais 8, que dá 9. Então, eu tenho que as raízes dessa expressão, o delta maior que zero, parábola com cavidade para cima. Eu já sei como que ela é. Cavidade para cima, cortando o eixo duas vezes. Vamos saber onde que ela corta. Vai ser no b, no menos b, no caso vai ser menos 1, é o que multiplica x aqui, mais ou menos raiz de 9, que é 3, sobre 2a, sobre 2 vezes 2, que dá 4. Então, isso aqui vai ficar menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 dá 2, sobre 4, que fica meio. E menos 4, menos 1 vezes menos 3, menos 1 menos 3 dá menos 4, sobre 4, que fica menos 1. Então, já sei como se comporta essa expressão de cima. Ela é uma parábola com a concavidade para cima, porque o A é positivo, e corta o eixo duas vezes. Ela é uma parábola assim. Corta o eixo duas vezes, porque o delta é positivo, e tem a concavidade para cima, porque o A é positivo. Corta o eixo x onde? No menos 1.
e no meio. Então o segundo eixo está mais pro lado de cá. Gosto de fazer o segundo eixo depois para a gente fazer ele mais ou menos proporcional aqui. Então, como se comporta o sinal desse termo de cima? Antes do menos 1, qualquer valor de x que você substituir aqui e fizer essa continha dá positivo. Depois do meio, mesma coisa. E entre menos 1 e meio, qualquer valor de x que você pegar aqui e substituir aqui em cima vai dar negativo. Então já sei como se comporta o sinal da parte de cima. Vamos ver a parte de baixo, o denominador. Vou associar com essa função aqui. Eu posso fazer da mesma forma, eu percebo que essa aqui é mais simples, como não tem termo independente, achar quando isso aqui dá zero é mais simples. Eu já sei que é uma parábola com cavidade para baixo. Se eu coloco x em evidência, vai ficar 2 menos x igual a zero. Isso aqui é zero quando? Quando esse termo é zero ou quando esse termo é zero. Quando x é zero ou quando 2 menos x é zero. Que me dá quando x é zero ou passando x para cá quando x é igual a 2. São as duas raízes. Você poderia aplicar a fórmula do delta, que é chamada fórmula de Bhaskara, mas não precisa se você não tem termo independente. Então já sei que essa aqui é uma parábola com a concavidade para baixo, porque o que multiplica x2 é negativo, uma parábola assim, e corta o eixo em dois pontos, no 0 e no 2. Então, o segundo eixo, se é no 0 ou no 2, passa aqui. Então, passa aqui no 0 e no 2. E já sei que antes do 0 dá negativo, depois do 2 negativo, e no meio do caminho aqui dá positivo. Então, já sei como se comporta o sinal do numerador, já sei como se comporta o sinal do denominador. Agora, eu vou fazer um quadro para organizar essas informações que eu consegui. O termo de cima, quero saber o que acontece com o termo de cima, dispor aqui as informações que eu retirei. O denominador, o termo de baixo. Quero saber o que acontece com o sinal da divisão, que é a pergunta do exercício. Eu coloco todas as raízes que apareceram em ordem crescente, então foram 4. 1, 2, 3, 4. Raízes que apareceram em ordem crescente. A menor delas é menos 1. No meio do caminho tem o 0. Depois vem o meio. E depois o 2. Aqui é como se fosse uma reta real, onde a origem está aqui no 0. Então vamos lá. A expressão de cima, o 2x2 mais x menos 1, já sei os sinais. Antes do menos 1, o sinal é positivo. Depois do meio é positivo. E entre menos 1 e meio é negativo. A segunda expressão. Pus no lugar errado. Menos, mais. Pus na linha errada. A segunda linha, que é esse termo aqui, vou tirar daqui. Antes do 0 é negativo. Entre 0 e 2 é positivo. E depois do 2, negativo. Então vamos agora considerar a divisão. Só para essas duas linhas aqui. Essa aqui eu escrevi na linha errada. Quando eu for fazer essa divisão aqui, com valores de x, substituindo valores de x menores que menos 1, o termo de cima fica positivo e o termo de baixo fica negativo. Então o resultado da divisão é um número negativo. Entre menos 1 e 0, os dois ficam negativos, a divisão fica positiva. Entre 0 e meio, o de cima negativo e de baixo positivo fica negativo. Entre meio e 2, os dois ficam positivos. Depois do 2, um deles fica negativo. Agora eu vou saber qual é a pergunta. A pergunta é quando dá menor ou igual a 0. Vamos pegar o menor que 0 aqui primeiro. Menor que 0 vai ser aqui antes do menos 1. Vai ser entre menos 1, entre 0 e meio. E depois do 2. Aqui são os que dão negativos. Que é o que está perguntando, menor que 0. Igual a 0 é quando a parte de cima zerar. A parte de cima zera no menos 1 e no meio. Eu não posso incluir o que zera o denominador, porque então vai ter uma divisão por 0. Então vou incluir aqui o menos 1, que eu quero menor ou igual a 0, e o meio. Então ali a inequação solucionada. Então tem 3 intervalos. Solução da inequação. Isso aqui vai ser verdade, vai ser menor ou igual a 0. Quando? Quando eu pegar um valor de x real, tal que ele seja menor ou igual a menos 1, ou que ele esteja entre 0
e meio, excluindo zero e incluindo meio, ou que ele esteja maior que 2. O x seja maior que 2, não considerando 2, porque ele é raiz da parte de baixo. Então são nesses 3 intervalos aqui que essa expressão é verdadeira. E com isso a gente aplicou os gráficos da função quadrática, tal como a gente fez lá na função do primeiro grau, só que era uma reta, para fazer o estudo de sinal para uma operação algébrica. Essa relação entre álgebra e expressão gráfica que é o ponto aqui da aula. É isso que eu quero reforçar. Vamos fazer mais um para finalizar? Deixa eu ver. Sim. Vamos achar o domínio dessa função. Vamos lembrar aqui o que é o domínio da função. O domínio da função é o que faz que existir. É os valores que aparecem lá no domínio que vai ter alguém ligado a ele no mundo dos reais. O domínio em R. Então, olha como é que essa função é. Ela é uma função quociente, então não pode ter um zero na parte de baixo. Essa vai ser uma restrição. E ela é uma função que envolve raiz quadrada. Então, não pode aparecer número negativo aqui embaixo. Então, o domínio dessa função é esse termo aqui de baixo, ser diferente de zero, porque senão vai zerar de baixo, e ele ser positivo, porque senão vai dar um número negativo dentro de uma raiz de índice par. Juntando essas duas coisas em uma só, eu traduzo esse cálculo do domínio apenas como essa expressão tem que ser maior que zero. Não pode ser maior ou igual a zero. Se eu pudesse ser zero, seria maior ou igual. Como não pode, maior que zero já inclui as duas. Não é nem zero e é positivo. Então, resolvendo aqui essa equação, vamos fazer o mesmo caminho. Vou trabalhar com uma parábola. Vou achar as raízes dela. Quando dá zero, vou calcular o delta. Vai ficar 4 menos 4 vezes 4 dá menos 16. Menos 2 dá mais 32. Vai ficar 36. Aqui todos deram números exatos, mas não é obrigatório. Não. O delta pode dar 35, por exemplo. Fica só mais complicado você fazer as continhas, mas é um número tão bom. Raiz de 35 é tão bom quanto raiz de 36. Nesse caso aqui, o 36 dá uma raiz exata. E vou achar aqui as raízes. Quanto que isso aqui vai dar zero? Vai ficar igual a menos b, o b aqui 2, né? Então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de 36, que é 6, sobre 2 vezes menos 2, menos 4. Então eu tenho duas raízes. Então a parábola com cavidade para baixo, com duas raízes. Uma delas é menos 2 mais 6 dá 4. Sobre menos 4 fica menos 1. E a outra é menos 2 menos 6 dá menos 8. Sobre menos 4 vai ficar igual a 2. Então tenho duas raízes. A parábola ela é dessa forma assim, uma parábola com cavidade para baixo. E corta aqui no menos 1 e no 2. No segundo eixo, mais ou menos aqui. Já sei que antes do menos 1 ela é negativo, depois do 2 negativo e entre meio aqui positivo. E com isso eu já sei quando ela dá maior que zero, que é o domínio da função. Então o domínio dessa função vai ser quando você tomar qualquer valor de x real, desde que ele esteja entre menos 1 e 2. Sem incluir os extremos, porque não pode zerar a parte de baixo. Qualquer valor fora desse intervalo aqui não vai existir função, porque vai dar ou zero no denominador, ou vai ter um número negativo dentro de uma raiz de índice par. Então, o domínio da função seria todos os valores reais entre menos 1 e 2, excluindo ali os extremos. Bom, então a gente viu a função do segundo grau, que era o tema principal dessa aula, fez a revisão de alguns conceitos para usar aqui nesse curso. A equação da reta, que é algo que é bom a gente saber, para não ter usado ela nada para resolver a equação, mas tem que saber achar a equação da reta. Eu vou colocar uma segunda lista de exercícios, lá como habitual, baseado naquele PDF do IESE, que eu já coloquei lá no Moodle. Façam a lista de exercícios, lá tem um fórum de dúvidas, em breve eu acho que começa a monitoria. Não deixem acumular matéria, tem muita matéria. Vou incluir também uma sugestão de videoaula de cada tópico desse mais demorada, né, que tem um curso completo só sobre aquele conteúdo, muito bom também na internet. Não deixem acumular matéria, porque o cálculo, a matéria acumula muito fácil, né? Então, manda brasa aí na lista de exercícios e até a próxima.